Fala Dev, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ou é a sua primeira vez aqui, meu nome é João Bibiano, sou engenheiro de software sênior, especialista em front-end. Já morei na Europa há alguns anos e hoje estou de volta no Brasil trabalhando remotamente para empresas dos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou responder as 5 melhores perguntas que eu recebi lá no meu Instagram referente ao tema desenvolvedor júnior. A gente vai falar sobre qual é a melhor linguagem de programação para começar, qual que é a diferença de um dev back-end, front-end, por onde você deveria ir, como lidar com a falta de experiência e outros temas muito legais. Aproveita e já deixa o like e se inscreve, caso esse vídeo faça sentido para ti, uma vez que o canal é pequeno, isso ajuda o alcance, beleza? Também aproveita, pega um café, dá um pause, pega um café e vem comigo nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeira pergunta aqui é do Gustavo. Valeu, Gustavo, por mandar a tua pergunta. E a dúvida dele é: qual é a melhor linguagem de programação para começar se você quer ser um dev júnior? Gustavo, excelente pergunta e ela faz total sentido. Eu prometo que hoje eu não vou responder com depende, embora muitas coisas realmente depende, mas a melhor linguagem de programação para você começar na sua carreira é JavaScript. Tá, e eu vou explicar, né? JavaScript é a melhor linguagem de programação, uma vez que é uma das linguagens mais populares que nós temos, correspondendo, obviamente, a muitas vagas de emprego disponíveis e também muito versátil. E eu vou te explicar por quê. JavaScript é uma linguagem que te permite desenvolver para web, back-end e mobile, ou seja, criar websites, criar processamento de dados, processamento de arquivos, processamento de coisas em background, digamos assim, e também fazer um aplicativo aí para tua tia que tem uma padaria e quer enviar mensagem para os clientes. Então, somente com JavaScript hoje você é capaz de desenvolver aplicações com excelente qualidade e ainda assim ter acesso a uma infinidade de vagas. Aí você pode estar se perguntando: João, mas eu li que JavaScript não é tão performático, não é tão rápido, não é tão eficiente em consumo de memória, blá blá blá. É verdade, tá? Isso é verdade. Mas esses fatores técnicos não são os únicos fatores que nós levamos em consideração para iniciar uma linguagem. JavaScript é sim uma linguagem de programação, você vai codar, né? Não vai ser algo ali alto nível, você realmente vai ter toda a liberdade de uma linguagem, porém, com uma interface, digamos assim, muito melhor, é muito mais divertido, muito mais produtivo trabalhar com JavaScript. Por isso, respondendo, Gustavo, tua pergunta, JavaScript é a melhor escolha. Aí vai ter gente no chat: João, mas e Python? E C Sharp? E Java? Galera, sério, essas linguagens populares são boas e todas vão ter ali o seu valor. Mas a melhor linguagem para você conseguir o teu emprego, se alocar e ainda assim conseguir fazer freelas, por exemplo, é JavaScript. Ok, vamos aqui à segunda pergunta. Dá um gole no teu café e beba água. A segunda pergunta é a da Clara. Clara, muito obrigado pela tua pergunta. Qual é a diferença entre um programador front-end e back-end? Boa, claro, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Principalmente para a galera que está começando aí, e eu vou responder ela com o maior detalhe possível, tá, claro? Então vamos lá. Eu gosto de dizer que front-end e back-end, como o próprio nome diz, né? Front é aquilo que é visual, é a cara da coisa, e back-end é o que fica por trás. Eu entendo para quem ainda não tem tanta experiência, ou ainda não fez um projeto muito complexo, as coisas parecem muito semelhantes, né? Mas a verdade é que front-end vai ser tudo aquilo que o teu cliente ou o teu usuário vai interagir com. Ou seja, você tem um Instagram. À medida que você está fazendo scroll no feed, o momento que você clica no like, o momento que você comenta, você está interagindo com o front-end. Você está interagindo com a UI, com a interface daquilo. E quase tudo que tem uma UI você pode considerar aí como front-end, tá bom? Agora, o que é back-end? No momento que você clica no like, essa informação do like, ela precisa ser armazenada em algum lugar, certo? Porque se imagina, se essa informação do like ficasse salva só na memória do seu celular, só no armazenamento do seu celular, outra pessoa, outro usuário, aquele que provavelmente você curtiu a foto, não iria ver isso. Precisa haver um servidor, um lugar onde essa informação está armazenada e compartilhada. E é o back-end que vai cuidar de processar essas informações, as requisições que o front-end está mandando para lá, processar dados, gerar relatórios e tudo mais. Então, essa é uma distinção muito boa para você pensar. Se eu estou interagindo com uma interface, isso é o meu front-end, isso é a minha UI, né? A interface com que eu estou tendo a experiência. E se eu preciso
salvar dados, persistir dados, rodar um processamento em background, ou seja, a cada 2 horas eu quero executar alguma coisa. Isso vai ser back-end. É uma maneira simples de responder, mas eu espero que tenha sanado a tua dúvida, tá? Você não me perguntou qual que é o melhor para começar, mas eu já adianto que se você está começando, eu focaria no front-end, tá? Existe uma série de argumentos a favor disso, mas eu vou te dar só um que é: desenvolver com front-end te possibilita ter um feedback muito mais instantâneo. Você desenvolve e vai se divertindo com a interface. Você desenvolve e mostra para tua mãe o que tu fez, e ela vai olhar aquela telinha e vai falar: "Olha, ela fez alguma coisa". Enquanto no back-end, você vai mostrar o quê? Código, né? Então, somente essa experiência, para você não desanimar, faz valer muito esse start com o front-end. Então, recomendaria o front-end. Obrigado, Clara. Vamos lá, terceira pergunta. Rafael, vamos lá, Rafael. Como lidar com a falta de experiência real quando você está começando como desenvolvedor júnior? Excelente pergunta, Rafael. E eu já recebo essa pergunta algumas vezes e eu consigo respondê-la, tá? Vamos lá. Se você está começando, imagina, você fez um curso, você fez o meu curso, você fez o curso de outra pessoa e já sabe, né? Já consegue criar projetos, já consegue entregar valor com programação. E aí você se depara com o mercado de trabalho e o mercado fala: olha, eu quero dev júnior, mas eu quero 2 anos de experiência. Né? É meio sem sentido, eu concordo contigo. Qual é a minha recomendação normalmente? A minha recomendação é: experiência, né, com projetos não tem a ver com carteira assinada, não tem a ver com contratos assinados, tem a ver com o que você já fez realmente, tá? E aí entra a questão aqui: João, você está falando para eu fazer projetos, os projetos que eu fiz no curso? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você desenvolver projetos reais, mas não necessariamente para um cliente e não necessariamente que você tenha recebido por isso. Vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que tinha um lava rápido, tem ainda, né? E eu desenvolvi uma vez um sistema para ele controlar quantos carros tinham, quantos carros precisavam ser lavados e esse tipo de coisa. Eu não cobrei nada, até porque eu não tinha muita certeza daquilo que eu estava fazendo, mas só de fazer isso e colocar para ele usar, ele nem usou muito tempo, mas só de eu ter essa interação com ele, com um projeto real, deu a mim experiência. Experiência do quê? De construir, de entregar o projeto, de conversar para ver as necessidades, alterar o projeto conforme as preferências dele. Então, isso sim foi uma experiência real. E, inclusive, isso pode ser dito numa entrevista de trabalho. Olha, eu já fiz um projeto assim, assado. Você nem precisa dizer que não era um contrato, não era carteira assinada, porque percebe que isso não faz diferença? Se for um projeto real, de verdade, você vai aprender e você entregou valor com aquilo. E sem dúvida, isso conta como experiência. Então, a minha dica normalmente é: faça muitos projetos. Faça para sua tia, para o seu tio, para um conhecido, para um desconhecido. Entre em fóruns, a gente tem a nossa comunidade no Discord, o pessoal está sempre trocando ideia. Manda lá: pessoal, eu quero fazer um projeto X para entregar valor. Alguém quer fazer comigo? Interage com a comunidade e isso vai fazer com que você tenha experiências e também tenha mais segurança no momento de fazer uma entrevista. Não se esqueça, um processo seletivo tem muito a ver com confiança. Vamos lá! Quarta pergunta. Lucas, como eu faço para não ficar tão sobrecarregado quando eu tenho que aprender muitas coisas novas ou me manter atualizado como Dev Júnior? Excelente pergunta, Lucas. E vamos lá, vou responder essa, tá? Muito boa pergunta. Se você, né, começou na área agora e se cadastrou em alguma newsletter ou recebe ali algum update sobre as novas tecnologias que saem, provavelmente você ficou assustado com a quantidade de coisas que diariamente são lançadas, né? E realmente são. O que acontece, Lucas? Acontece que, cara, presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Você não precisa saber tudo. Você precisa saber algumas poucas coisas muito bem, tá? Eh, existem inclusive aquelas pessoas que dizem: "João, um profissional mais generalista ou um profissional mais especialista?". E eu vou te dizer que para o começo da tua carreira é melhor que tu seja especialista. Eu não estou dizendo que tu não pode experimentar outras coisas, que você não pode brincar com algumas tecnologias, mas para sua carreira, se você leva isso a sério, você tem que focar numa coisa e ir nela até o fim. Se eu estou te falando que a JavaScript é a melhor linguagem, e se você confia em mim e, né, no valor que eu já entreguei para muitas pessoas, inclusive nesse canal, eu te digo, foca em JavaScript, aprende bem JavaScript. João, mas as bibliotecas que saem não são JavaScript?
Não, né? Elas são implementações em cima do JavaScript. Você tem que aprender algumas poucas coisas. Vou dizer algumas delas aqui se você está em front-end com React, né? Que é onde eu sou especialista. O que você tem que saber se você quer ser um bom dev front-end? HTML, CSS, JavaScript, React, muito bem. Esses 4 você tem que saber bem, tá bom? Agora, você precisa saber Zustand? Não. É legal saber? Depende. Se você não for usar, não. Só vai te trazer dor, ansiedade agora. Aprende os 4 bem, cria projeto com eles. E à medida que você for se sentindo mais confortável, acrescenta coisas. Então eu te diria, foco absoluto. Isola a tua mente. À medida, né, entendo aqui, não estou falando para você nunca mais olhar para nada. Mas isola a tua mente nesse momento, nesses primeiros meses, para aprender essas 4 coisas bem. Se algum colega chegar em vocês, olha, em você, né, no caso, Lucas. Olha, Lucas, você viu que eu tentei Wind? Aí tu vai falar: "Cara, vou anotar aqui para ver depois". Não se deixa abalar, não se deixa, passar por aquele fear of missing something, ou seja, eu tô com medo que algo tá acontecendo, eu tô perdendo aquilo. Não se preocupa, as coisas mudam rápido em tecnologia? Sim, mas não é assim, as coisas não são, jogadas no lixo, tá bom? Então vai com calma. Passa os primeiros meses focando no que é core e depois começa a acrescentar aos poucos. Se você me segue aqui e eu falo de um tema, você pode estudar esse tema, porque eu não trago aqui pro canal, normalmente não trago coisas que eu não acredito que vão vingar. Então, usa aí esse parâmetro, esse bom senso e vai pelo especialista. Seja bom em algumas poucas coisas e com o tempo você vai aprendendo outras. E a nossa quinta e última pergunta, o Henrique Pereira mandou aqui. O que eu, como dev, front-end júnior, devo saber para ir para o pleno? Boa! Então, vamos lá. Obrigado, Henrique, pela tua pergunta. Uma, como que eu posso dizer? Uma hierarquia comum, né, que as empresas usam é ter um dev júnior, o pleno e o sênior. São basicamente os 3 níveis aí que a gente tem. Podem ter empresas aí que usam agremiações ou cargos diferentes, mas normalmente são esses 3, tá, que a gente tem. E aí, respondendo a tua pergunta, ele quer saber como que ele muda de cargo, né? Como que ele vai do júnior para o pleno. E eu pensei bastante nessa pergunta, porque é uma boa pergunta, né? E eu vou respondê-la. Ó, o que eu acho? Primeira coisa, né? Eu vou te dar aqui alguns pontos que eu quero que você pense. Se você quer subir, foque no nível mais alto. Foque no sênior. A sua pergunta não pode ser como eu mudo para o pleno. A sua pergunta tem que ser como eu mudo para o sênior, tá? Eu não estou falando que você tem que olhar para isso e se frustrar se você subir para o pleno. Pô, você já subiu, você está indo para lá. Mas existem, né, uma série de coisas aí que dizem, tu tem que mirar mais alto para atingir um pouco mais baixo, né? Essa é a realidade. E por que que eu digo para você mirar num sênior? Porque as skills de um sênior são realmente as skills que vão fazer você crescer. Vamos lá, quais são as skills, né? O que que é esperado? Um júnior, normalmente, é um profissional que vai saber muito ali, muito, ou vai saber sobre hard skills, ele vai saber programar, né? Mas o sênior, além de saber programar muito bem, obviamente, que ele tem que ser ótimo tecnicamente, ele tem que ter skills de people management, de gerenciamento de pessoas. Não que ele vai ser um gerente, não, 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 não. Mas ele tem que saber como alocar recursos num time, como identificar prioridades, como aplicar a tecnologia correta para o problema que existe. Então, são skills diferentes que um pleno, né, vai ter algumas dessas skills de um sênior. Mas o que eu diria é, Henrique, se você quer subir, veja, o que um sênior precisa? Eu vou aprender isso, eu vou anotar num caderno, eu vou fazer o tracking desse progresso, eu vou estudar todo dia uma dessas skills e eu vou levar o meu trabalho a sério. Eu vou fazer com que o meu trabalho reflita o meu modo de viver. Inclusive, eu posso falar outro dia sobre isso, mas eu acredito que a gente tem que levar o nosso trabalho muito a sério, tá? Eu vi, inclusive, aí no YouTube esses dias um canal de um cara que, sei lá, o cara trabalha deitado na cama, sabe? E, cara, sinceramente, eu não acho que você deve fazer isso com o seu trabalho nem com a sua carreira. Principalmente se você pensa em construir uma família ou se já tem uma família. O teu trabalho é reflexo das tuas escolhas e de quem você é. Então, leva o teu trabalho a sério. Se você é um júnior e quer ser um sênior, você vai conseguir. Agora, coloque os meios para isso. Estude quantas horas você conseguir por dia. Se você conseguir 30 minutos todo dia, tenha certeza que o teu progresso dentro de ONU vai ser absurdo e você vai conseguir subir. Então, só recapitulando, você tem que saber para subir para pleno ou sênior,
tanto hard skills muito bem, mas principalmente como usar a tecnologia para resolver os problemas reais e os problemas dos clientes, que no fim é isso que importa, tá? A gente aqui no canal e no meu curso vai sim aprender as melhores tecnologias e de ponta, mas o que importa realmente é resolver problemas reais. Então, se um cliente tem um problema e ele já tem o WordPress e ele só precisa de um ajuste, por que que você vai reescrever tudo em React? Esse é outro tema que eu posso falar outro dia também. Mas a tecnologia em si, ela é um meio, tá? É óbvio que eu não quero trabalhar com WordPress, eu quero continuar aqui no meu React feliz da vida, né? Existem uma série de motivos aí técnicos para isso. Mas entenda que a diferença de um sênior para um júnior é saber escolher a solução correta, tomar riscos e saber gerenciar pessoas para alocar para resolver esses problemas. Beleza, Henrique? Obrigado pela tua pergunta. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pelo tempo que vocês assistiram até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E eu vou deixar aqui na descrição também uma lista para você se inscrever caso você queira ter atualizações tanto do meu curso quanto das próximas aulas. Compartilhe o vídeo se ele foi útil para você. E até a próxima. Valeu!